Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa celebração do Natal do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é um dia de festa e alegria, pois nasceu para nós Jesus Cristo, sol nascente que vem do alto para iluminar todos os que estão nas trevas. Nossa fé e nossa esperança se renovam neste dia santo e depositamos diante do Senhor toda a nossa vida e nossa história. Celebremos com fé este dia. Cantamos. Onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Caminhos de muita luz, caminho de muita sol, caminho onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Caminhos de muita luz, caminhos de muita flor, caminhos de bom lugar, é o caminho do Senhor. Onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Onde está o menino que nasceu para ser rei? Uma estrela nós vimos no caminho se fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, de que estamos aqui hoje, esta manhã, para celebrar o amor que Cristo se manifestou à humanidade, através do pequeno menino que nasceu nessa noite. Esse menino que veio resgatar os homens das trevas. Por isso, meus irmãos, reconheçamos que somos pecadores, somos frágeis, somos limitados. E diante da sua misericórdia, nós queremos preparar esse momento para bem celebrar. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da vida do Senhor. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vós fizeste nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, que são muitos, e nos conduz à vida eterna. Amém. Entremos agora. Vinde, cristão, vinde à profia, e nos cantemos de amor, hino de paz e
materiais e espirituais. Fale com Jesus nessa manhã de Natal, que possa renascer de novo nos corações das pessoas que mais precisam. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabeleceste a sua divinidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedimos agora ao Espírito Santo que venha sobre nós para nos iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Podemos sentar e vamos ouvir com atenção a leitura da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e de Sião, reina o teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação de nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Suas mãos e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplarão a salvação de nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Contemplaram a salvação do nosso Deus, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai salmo ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes, de muitos modos,
falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra, tendo feito a purificação dos pecados. Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunha da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, chamando, ou seja, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós recebemos
sabemos que se fala de nascimento. Qual é o seu Natal? Né? Quando fala, qual é o seu Natal? O meu Natal é digital, né? O Natal, quando fala do seu Natal, é o seu nascimento. Né? Natal geral, de cada um de nós temos o nosso Natal, ou seja, o seu nascimento. O Natal de Jesus é hoje. Hoje é o Natal de Jesus. E quando fala do Natal de Jesus, está falando de alguém muito mais importante do que nós imaginamos. Então, o Natal de Jesus aqui refere o Natal do nascimento do Salvador. Quando nós falamos de Natal, né? Natal, geralmente a gente quando fala Natal, dia 25 de dezembro, né? Mas o Natal pode ser meu, pode ser seu, pode ser de cada um, a data do seu nascimento. E o Natal sempre traz para nós uma vida nova. Nascimento é vida nova. Nascimento traz alegria. Nascimento traz uma esperança de dias melhores, né? Então aqui nós voltamos para a primeira leitura do profeta Isaías. Como é belo os pés do mensageiro que pregam a paz, que anunciam a paz. É bonito, né? Assim, o profeta também não está falando só de Jesus, mas está falando de mim, está falando de você, está falando de cada um de nós. Você é capaz de ser esse mensageiro, né? Se você é capaz de ser esse mensageiro, então levante, saímos do comodismo e vamos começar a pregar essa paz, tanto desejada pela humanidade. Mas aqui o profeta fala exatamente porque, como aqui fala, vibramos de alegria com os textos que nós ouvimos nesse dia de hoje. Vibramos de alegria porque, como é belo os pés do mensageiro que anuncia a paz, que prega a paz. E esse mensageiro que carrega esse nome para trazer a paz, que prega a paz, está falando do menino Jesus. Do menino Jesus que nasceu lá em Belém, nesse dia de hoje. Nasceu em Belém e anuncia a paz. E quem primeiro já anuncia a vida desse menino são os pastores. Imagina, porque ele nasceu entre os pastores. Ele nasceu numa gruta. Ali encontrava uma pastagem onde os pastores reuniam os animais para proteger contra o abrigo de chuva, sol e inimigos também daqueles animais, né? Então ali, os primeiros que comunicaram ali que encontraram o menino foram os pastores e os próprios animais. Os próprios animais, como você pode ver numa cena, a maior parte das vaquinhas que a gente vê, tem animais que não tem. Animais, burro, vaca, né? Porque ali são os animais que mais presenciaram, os primeiros que presenciaram aquele momento de graça do menino Jesus. Chegaram ali a adorá-lo. Os pastores vieram adorá-lo. O anjo avisa os pastores lá no campo e eles tremeram de medo quando viram aquela estrela, viram aquele sinal. Não vão lá ver e prove que o menino Jesus nasceu, o Salvador do mundo nasceu. E aí eles vieram ver com os olhos deles, né? Esta notícia é uma notícia que chega a todos os ouvidos, como é belo os pés do mensageiro que anuncia a paz, que prega a paz. Assim fala, diz aqui a Sião: reina teu Deus, reina teu Deus. Aqui está aquele que prega e anuncia a salvação. Assim nós vimos, meus irmãos, com os nossos olhos também, nós gostaríamos de contemplar, né? Mas estamos lutando de alegria. Sabemos que verão com os próprios olhos o Senhor voltar também a Sião. Alegrados, exultai ao mesmo tempo, ó ruína de Jerusalém. Aqui o profeta fala desta ruína, porque Jerusalém encontrava em ruína. Jerusalém encontrava destruída pelos pagãos.
porque aquele povo estava exilado, estava sob o domínio dos babilônios. E aí, por isso que o profeta anuncia: vem, alegrai-vos, exultai-vos, porque o Senhor está chegando. O Senhor aqui vai vir para destruir todos os poderosos, tudo aquilo que impede aquele povo de voltar para a sua terra natal, para a sua origem. Assim voltou aquele povo. Imagina que aquele povo volta para a sua terra natal, como não seria aquela alegria deles, né? Como seria aquelas alegrias? Não vamos voltar para a nossa terra natal. Lá nós vamos voltar aos nossos hábitos, aos nossos costumes, à nossa fé, que muitos deles já tinham também, mudado de fé. Já passavam a adorar outros deuses pagãos, mas voltaram todo mundo e resgataram aquele pequeno povo em que Deus estava ali agora sob a sua proteção. E todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Esse profeta, ele já profetizava a vida de Jesus há quase 1000 anos. Tudo isso ele estava falando muito antes de Jesus, né? E aqui a segunda leitura fala para nós de um Deus que revela ao seu povo, que acompanha o seu povo e sempre está em sintonia com o povo através dos profetas. Esse Deus que sempre está, como digo, monitorando e levando a sua mensagem, revelando o seu povo através dos profetas. O profeta que estava ali como se fosse a pessoa de Deus ali guiando aquele povo, anunciando aquele povo o que teria que acontecer, o que iria acontecer e o que estava para acontecer também, né? E por que aquele povo estava recebendo aquele castigo, como muitos e muitos dos profetas falaram isso, né? Inclusive o profeta Isaías. Então aqui, esse herdeiro de todas as coisas pelo qual também ele criou o universo. Aqui está falando do próprio Jesus, que estava vindo não como profeta, mas como herdeiro. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra, tendo feito a purificação dos pecados à direita da majestade divina e nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos. Aqui está falando o nome de Jesus. E ele herdou, ele supera o nome de todos os nomes. De fato, qual dos anjos Deus disse alguma vez a esse anjo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus falou isso só para Jesus. E os anjos, sim, os anjos ele criou. Os anjos, sim, os anjos adoram o Deus. Os anjos vieram para adorar Jesus. Hosana nas alturas. Isso que os anjos queriam dizer. Amém, amém. E aqui vinha multidões de anjos para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque todo joelho dobrará diante de Jesus, o primogênito do mundo, o primogênito de Deus. Assim, todos os anjos devem adorá-lo. Pedimos a Ele assim. Nós também devemos conhecer na pessoa de Jesus esse amor de Deus que Ele tem pela humanidade. E o Evangelho, gente, aponta para nós aqui o princípio de tudo. Aponta para nós que a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Se a palavra era Deus, e por isso aqui tem como fala, e a palavra se era Deus, e a palavra estava com Deus, e tudo já era Ele. E no princípio Ele estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada pode existir. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. É esta luz que é Jesus. Essa luz que brilha nas trevas. Conseguiram assim dominar, surgiu e veio de um homem enviado por Deus. Aqui está falando de João Batista. Porque antes de Jesus, João veio preparar os caminhos do Senhor. Imagina bem, os dois chegou paralelamente, quase juntos, né? Diferença de 6 meses. Porque João veio no espírito de Elias. Quando Elias não morreu, Elias ele foi arrebatado para o céu. E por isso João nascia ali já no espírito de Elias. O próprio Jesus chegou a falar isso. Se alguém acha que está esperando Elias voltar, Elias já chegou.
Elias já chegou na pessoa de João Batista. E aqui está João falando: o machado está posto na árvore, que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Raça de víboras, raça de cobras. Vocês acham que está enganando a Deus? Não está. Você está enganando a vocês mesmos. Porque ele aqui fala: vocês têm que mudar de atitude. Não basta falar de Deus, não basta só rezar, mas tem que praticar, tem que viver a palavra. João falava isso. Por isso que Jesus aqui fala: olha, o maior profeta de todos os tempos, o maior homem nascido de mulher. Mas Jesus depois fala: o mais pequenino no reino do céu ainda é maior do que João Batista. Então aqui a gente percebe a ligação de João Batista com Jesus. João veio preparar, como eu sempre faço essa comparação, um trator que entra numa mata bruta, preparando aquele terreno para semear a semente. Depois que João veio, aplanai os seus caminhos, endireitai as suas veredas. Aqui, endireitar os caminhos tortuosos, lugar de pedra, é a nossa vida. A nossa vida em pecado. Tem que afastar da nossa vida o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. João aqui fala para nós exatamente sobre esse tempo. Esse ponto que aqui fala: afaste de vós o pecado, tira e viva uma vida digna, uma vida reta, uma vida justa. Você que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem nada. Você que tem 2 pares de sandália que tem lá em casa sobrando, dê um coitado que não tem nada, andando descalço. Você que tem um cobertor, 2 cobertores lá em casa, um coitado está morrendo de frio debaixo da ponte, vai lá e dê a ele que não tem nada. Esse tempo do Natal é isso, gente. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho é muito bonito, mas é melhor você praticar ele e colocar o Evangelho vivo na sua vida. E João falava isso. João falava isso com toda convicção. E aqui, meus irmãos, esta é a palavra, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Habitou. Esta luz que veio para nós, veio para aqueles que viviam nas trevas, que viviam na escuridão, que viviam nessas estradas tortuosas, que viviam nos caminhos cheios de pedras, que viviam num lugar que não era do agrado de Deus. E Jesus veio. Essa luz que veio iluminar nossos corações quer nascer de novo no meu coração, no seu coração. E Jesus renasce sempre nos corações daqueles que tanto necessitam. Muitas vezes é de colocar o amor, coloca o ódio dentro dele. É de colocar a paz, coloca a guerra. Vamos falar de paz, vamos viver a paz, vamos viver o amor, vamos viver a solidariedade, vamos viver a fraternidade. O mundo precisa de paz, meus irmãos. O mundo está carente de paz. Olha que nós olhamos para o mundo de hoje, cada vez mais aproxima-se de uma guerra muito triste, porque cada um quer, com a ganância que esses poderosos têm, quer sempre dominar um pobre coitado que tem as riquezas naturais lá e quer ir lá invadir. O que está acontecendo, não muito longe de nós, o que está acontecendo com os Estados Unidos, ele fala que é combatendo as drogas, mas ele está interessado na riqueza da Venezuela. Ele está interessado assim com outros países, com a Rússia, com a Ucrânia. Tá? É o Golias querendo engolir Davi. Meu Deus do céu, o mundo está carente de paz. Vamos rezar neste Natal. Possa chegar paz para o mundo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos poderosos e possa guiá-los no caminho da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, brilhou hoje uma luz sobre nós, pois nasceu o Senhor. Com o coração jubilante, elevemos nossas preces rezando: Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Vamos dizer? Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros, diáconos e demais ministros, para que testemunhe com fidelidade a Igreja os valores evangélicos junto ao povo de Deus presente. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Pelos governantes, para que se lembrem de estabelecer políticas públicas em favor das famílias mais sofridas e necessitadas presentes. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Para que a comunidade internacional saiba responder aos grandes problemas que afligem os povos e combata as injustiças, violências, horrores da guerra presente. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Pela nossa comunidade, para que, inspirada pela proximidade do menino Deus, que se fez carne e habitou entre nós, possa anunciar e pregar a paz, o bem e a salvação presentes. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Por todos nós que estamos reunidos em torno desta mesa da palavra, para que, alimentados pelos dons divinos, possamos testemunhar as consequências da escolha de Deus em se fazer próximo de nós, rezemos. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Por todos nós que estamos reunidos assim, pedimos a Jesus que toque em cada um de nós, que nos restaure a nossa vida, seja ela material, seja ela espiritual. Cura, Senhor, o nosso interior, o nosso coração, o nosso espírito, neste Natal, que assim possamos renovar para uma vida nova. Rezemos. Senhor, resplandeça sobre nós a vossa luz. Deus de amor e misericórdia, acolhei benigno estas preces que vos dirigimos na celebração do mistério da encarnação do vosso Filho, que fez carne e habitou entre nós. Por ele, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Cantemos nosso canto das ofertas. Por levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Por levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Sobre o altar oferecemos pão e vinho ao Senhor. Como Cristo recebeu coisas simples do pastor. Vou levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Vou levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Os embalos de crochês, os presentes de valor, sempre igual coração, vai o rei, vai o pastor. Vou levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Vou levar a Deus voltar meus dons, os bem que pratiquei, os meus desejos bons. Sejam do vosso agrado, Senhor,
a nossa pequena oferta apresentada aqui no altar, na festa de hoje, que nos traz a perfeita reconciliação e a plenitude do corpo divino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Fiquem por ele e acompanhem, viu? As respostas podem ser cantadas também. Irmãos e irmãs, bendigamos ao Senhor e demos graças ao nosso Deus, pois o seu infinito amor fez o seu verbo eterno habitar entre nós, e podemos ver a sua glória. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Sois bendito, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos enviaste vosso verbo para habitar no meio de nós. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Do meio das trevas, vós fizeste nascer a luz que reconduz cada homem e cada mulher no caminho da vida, fazendo-nos enxergar o vosso rosto presente no meio de nós. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Nós vos damos, nós vos louvamos, pois a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Infundi, Senhor, na vossa igreja a força do Espírito Santo, que nos unifica em um só corpo e em um só Espírito, para testemunharmos o vosso reino que Cristo veio nos trazer. Nós vos damos muitas graças, vos louvamos ao Senhor. Que esta louvação chegue até vós, ó Deus, junto com as nossas mãos erguidas, que vos bendizem e louvam a vossa infinita misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. E somos chamados filhos de Deus. Que bom, né, gente? Somos filhos também do Pai. Somos filhos e realmente o somos. Por isso nós podemos juntos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta oração da paz, ela na Santa Missa, só o Padre reza sozinho. Mas essa oração da paz, na celebração da palavra, toda a comunidade tem vez e voz para pedir a Deus pela paz do mundo, pela paz da sua família, pela paz das nossas famílias. Assim juntos rezamos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima na vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Nesse amor de Cristo, saudamos uns aos outros, desejando um Feliz Natal. Um abraço de paz, um abraço de paz, um abraço de paz, até que assim o coração. Um abraço de paz, um abraço de paz, um abraço de paz, até que assim o coração. Paz para você, paz para nós, paz para mim, onde a
e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento. Jesus presente aqui agora no altar, em forma dessa Santa Eucaristia, e nos convida a fazer parte desse banquete da vida, que vem restaurar nossa vida, cura as nossas feridas, Senhor, cura as nossas enfermidades, seja ela no corpo, seja ela no espírito, que o Senhor possa iluminar, assim como hoje se torna a luz das nações, que venha iluminar as nações, que venha iluminar as nossas trevas e trazer para uma vida nova. Junto comigo, para bem preparar esse momento, rezamos juntos. Senhor Jesus, vosso corpo que vou tomar agora, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, ser sustento e remédio para a minha vida. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Da cepa brotou a Seca brotou a
Oremos. Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo, hoje nascido, como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também a imortalidade. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se pudesse entrar um pouquinho, um pequeno aviso rapidinho. Nós estamos em período de festa na nossa comunidade. Eu gostaria de agradecer a novena que houve no Natal esse ano. Foi muito boa, graças a Deus. O texto dos homens está de parabéns. A fidelidade dos homens foi muito grande. Eu vi ali, Joaquim, já na idade dele, parece que ele não perdeu um dia, né? Você já pensou? É ser muito fiel, né, essa caminhada. E do outro lado também, graças a Deus, teve uns 2 dias um pouco fraco, mas também não foi ruim, foi bom. Agora, eu gostaria, gente, de lembrar a todos nós que esse movimento do Natal em Família, ele não encerra só nas casas. Ele teria que ter encerrado todos que estivessem fazendo parte do grupo do texto dos homens. E do grupo do outro lado, do outro grupo, teria que fechar esse novenário na noite de ontem, da noite de Natal, aqui na igreja. Seria muito bom de ser. Eu fiquei vendo essa lacuna muito grande na nossa comunidade, que o texto ficou fechado nas casas. Não vieram para a igreja fazer o encerramento. Está entendendo? Então, mas no próximo ano não vai ficar assim, né? Próximo ano, se Deus quiser, nós vamos organizar para fechar essa novena das casas no dia 24 aqui na igreja, no horário da celebração, como nós fizemos ontem à noite. Não foi tão tarde, nós começamos 9h30 da noite, terminamos antes das 11, né? Tinha muita gente, mas era pouco, porque era para ter mais gente. Se toda a comunidade, os 2 grupos viessem, a igreja estava cheia para ter gente, né? Mas tá bom. Com tudo isso, eu agradeço os esforços de cada um. Que Deus seja louvado e abençoe cada um desses que fizeram parte dessa caminhada, né? Cada noite era uma festa, né? Eu sempre falava, nós vamos ter que sair para essa novena antes da janta, porque da janta é como demais, né? Agora, lembrando que amanhã é 26, sexta-feira, sábado, tem que sábado, assim, na comunidade. Aniversário da Nayara, de 15 anos dela, todas, aqui não tem ninguém da família, né, que vieram, mas eu creio que toda a comunidade deve fazer parte lá, nesse aniversário dela, porque ela me convidou para celebrar esse aniversário dela nos 15 anos, tá bom? Então, vamos fazer parte, o bispo também foi convidado, né? Hoje também, a comunidade foi convidada para as bodas da Manaus, vinha também. Boda de ouro, né? Lá. Que hora é? 7h30. 7h30? Então, é isso. E no domingo temos, no dia 28, a celebração da família. O dia da família, dedicado à família, às 8 horas da manhã. Viu? No domingo. Domingo agora. Ou vocês gostariam que fosse à noite? Não. Se fosse à noite, era melhor porque eu estava aqui. Se vocês quisessem fosse à noite, eu estou disponível para ser de manhã, ser de noite, viu? Estou falando de manhã, mas se vocês quiserem à noite. Se prepara para não ficar assim, desse tipo. A seleção da família, né? Eu acho que for de manhã, porque aí Lembrando também que hoje é dia 25, dia de Natal, mas é quinta-feira, dia da adoração ao Santíssimo. Se não fosse a festa lá embaixo, poderia alguém que interessava em fazer a adoração ao Santíssimo à noite. Eu estou pronto para isso, viu? Hoje logo mais às 7 horas, 7h30 da noite, fazer a adoração. Vai ser um pouquinho? Para o povo participar lá, que foi convidado. Por isso que eu estou falando, a gente deixa à vontade um pouco. Né? Se quiser também participar da adoração do Santíssimo, às 7h30, às 7 horas, a gente está aqui. Então é isso, vamos pedir a bênção.
Ó Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho dissipou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento inundou de luz este dia santíssimo, expulse dos nossos corações as trevas dos vícios e nos ilumine com a luz das virtudes. Digo amém. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador. Amém. Faça transbordar de alegria nossos corações e nos torne mensageiros do seu Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, nos comune com os dons da sua paz e da sua benevolência e nos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Cantamos o canto final. Noite feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinhos nasceu em Belém. Eis na lavagem Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis teu ar, vem cantar aos pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Viva o menino Jesus! Viva o menino Deus! Viva o Salvador do mundo! Viva o governador do mundo! Viva a Sagrada Família! Viva Jesus Cristo! Assim vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Feliz e abençoado Natal para todos, gente.